Você já percebeu que existe um padrão silencioso entre as mentes que realmente moldam o mundo? Não são os mais fortes, não são os mais rápidos, nem sequer os mais inteligentes no sentido tradicional. São aqueles que entendem algo que a maioria ignora por medo. O jogo real nunca é travado na superfície. O que decide a vitória é o que acontece por trás das cortinas, nas sombras, onde poucos têm coragem de entrar. Gênios não vencem porque são brilhantes. Eles vencem porque enxergam no escuro. Porque compreendem leis que não aparecem em livros de autoajuda, não são ensinadas em escolas e não são discutidas em mesas de jantar. Essas leis existem para proteger quem as domina e prender quem as viola. E você foi condicionado, desde cedo, a quebrá-las sem perceber. Enquanto a maioria diz para ser sempre transparente, os gênios sabem que a luz expõe e a exposição destrói. Enquanto repetem que sinceridade absoluta é virtude, eles observam como isso transforma pessoas em armas contra você. E enquanto pregam que o bom vence no final, eles apenas sorriem, sabendo que o mundo não é uma história infantil. É um tabuleiro de guerra onde inocência não é pureza, é desvantagem. Você tem vivido como se o mundo fosse guiado por mérito, valores e reconhecimento espontâneo. Mas não é assim que o poder funciona. O poder segue leis antigas, duras e indiferentes à bondade. E quem não aprende essas leis se torna vítima delas. Gênios não deixam rastros porque sabem que rastros criam alvos. Não explicam seus passos porque sabem que explicações geram vulnerabilidade. Eles constroem movimentos em silêncio absoluto, enquanto todos olham para o lado errado. A primeira lei sombria que eles dominam é simples, mas devastadora. Nunca permita que saibam o que você realmente quer. O desejo exposto é fraqueza. Quando os outros entendem seu objetivo, podem bloqueá-lo, atrasá-lo, sabotá-lo ou usá-lo contra você. O desejo oculto, ao contrário, é um trunfo invisível. Ninguém ataca o que não vê. É por isso que os gênios jamais competem pelo que parece importante. Eles deixam os ingênuos lutarem pelo que o mundo aplaude enquanto garantem discretamente o que realmente importa. Você foi treinado, sem perceber, a se mostrar, a contar seus planos, a pedir aprovação, a buscar reconhecimento antes mesmo de realizar algo. E isso faz de você previsível, acessível, atacável. Gênios observam em silêncio enquanto o mundo revela suas fraquezas publicamente. Eles não precisam fazer barulho, só precisam esperar. O silêncio deles não é timidez, é estratégia. O barulho dos outros não é força, é desespero. Quando você age sem anunciar, você se torna inevitável. Quando você chega sem avisar, você se torna imbatível. A segunda lei sombria é ainda mais perturbadora. Controle o que os outros veem, mesmo que nunca vejam quem você realmente é. A imagem é uma arma, mas identidade é um escudo. Gênios criam versões de si mesmos que funcionam como máscaras, não porque querem enganar, mas porque sabem que mostrar a própria essência é colocar o coração nas mãos de estranhos. Eles permitem que o mundo veja apenas o necessário para que subestimem ou respeitem, mas nunca o suficiente para que compreendam. Entenda isso. Quem define como você é visto controla como você é tratado. Quem deixa os outros definirem sua imagem, escolhe viver na sombra de expectativas alheias. A terceira lei opera num nível ainda mais profundo. Observe tudo. Fale pouco. A fala revela. A observação arma. A maioria entrega sua mente pela boca, contando medos, inseguranças, intenções e até estratégias disfarçadas de opiniões. Os gênios permitem que os outros falem até se esvaziarem. Cada palavra revela uma peça do quebra-cabeça psicológico. Cada gesto revela o estado interno de alguém que pensa estar apenas conversando. Existem pessoas que planejam ataques por meses, mas revelam suas fraquezas em minutos. Ao observar em silêncio, os gênios acumulam munição emocional, estratégica e comportamental. O mundo se desmonta sozinho diante de quem sabe ouvir. A quarta lei sombria é a mais desconfortável porque exige desapego.
Não se envolva emocionalmente com aqueles que você sabe que terão poder sobre seu destino. A proximidade torna difícil enxergar as falhas e as intenções reais das pessoas. E a genialidade não está apenas na mente, está na distância. A distância preserva a clareza. A clareza preserva a vantagem. Você foi ensinado a confiar, se abrir, acreditar no melhor. Os gênios sabem que o melhor e o pior coexistem em todos. Por isso, eles escolhem observar primeiro, confiar depois e se proteger sempre. Essas 4 leis não são conselhos, são advertências, porque o mundo já funciona assim, quer você aceite ou não. A diferença entre quem vence e quem é vencido não está na bondade, mas na lucidez. E você não pode jogar o jogo com regras inventadas para te deixar vulnerável. Você precisa ver o que foi condicionado a ignorar. E agora que as portas começaram a se abrir, você não pode retroceder. As leis sombrias não existem para transformar alguém em tirano, e sim para evitar que você seja devorado pelos tiranos que já existem. É por isso que, quando um gênio parece reservado, distante ou frio, muitos interpretam como arrogância. Mas não é arrogância, é autopreservação. No mundo real, a vulnerabilidade exposta cedo demais é um convite silencioso para manipulação. E manipulação não começa com ataques diretos, começa com proximidade. Quanto mais alguém sabe sobre você, mais ferramentas tem para moldar sua percepção, sua autoestima e até suas escolhas. O segredo dos gênios é que eles deixam o mundo acreditar que sabe tudo sobre eles enquanto, na verdade, ninguém sequer arranhou a superfície. A 5ª lei sombria surge desse entendimento. Nunca permita que alguém perceba o quanto você já percebeu. O erro dos ingênuos é achar que, ao mostrar que são atentos, que sacaram tudo, conquistam respeito. Não. Eles apenas alertam os manipuladores de que precisam mudar de tática. Gênios não confrontam a manipulação. Eles a estudam. Não reagem quando percebem intenções ocultas. Não demonstram quando captam mentiras sutis. Fingem normalidade enquanto analisam cada movimento com um distanciamento cirúrgico. Por isso, quando finalmente agem, ninguém entende como conseguiram virar o jogo tão rápido. A resposta é simples. Eles viram o jogo antes do jogo começar. A 6ª lei sombria é a mais incompreendida e, ao mesmo tempo, a mais poderosa. Controle o ritmo. Isso significa que você nunca deve permitir que os outros ditem a velocidade com que você pensa, reage, decide ou age. A maioria é levada pela pressão do momento, pela ansiedade de não parecer indecisa, pela necessidade de responder imediatamente. Mas decisões apressadas quase sempre servem aos interesses de quem coloca a pressão, não aos seus. Gênios criam pausas intencionais. Eles sabem que quem controla o tempo controla a narrativa, e quem controla a narrativa controla o desenrolar dos acontecimentos. Quando você desacelera estrategicamente, você desarma quem tenta te empurrar para escolhas que não beneficiam você. A calma, nesse contexto, é mais letal que o impulso. Observe isso. Quando alguém tenta te apressar, não quer seu bem, quer sua submissão. Quando alguém tenta te provocar, não quer sua reação, quer seu desequilíbrio. Gênios entendem esse jogo e recusam entrar nele. Eles nunca reagem sob demanda. Reagem quando querem, como querem e na hora que produz o maior impacto. Essa habilidade cria a ilusão de controle absoluto, mas é, na verdade, apenas domínio emocional e paciência estratégica. A 7ª lei sombria fala sobre uma verdade que poucos aceitam. A maioria das pessoas não quer que você cresça. Não porque são más, mas porque seu crescimento ameaça a narrativa que elas construíram sobre si mesmas. Quando você evolui, você expõe suas estagnações. Quando você rompe limites, você mostra que elas poderiam ter rompido também, mas não romperam. Isso gera desconforto e inveja, sabotagem silenciosa. Gênios não se surpreendem com isso. Eles esperam isso. Por isso, protegem seus avanços com uma camada de silêncio. Falam apenas do que já consolidaram e nunca anunciam o próximo passo.
Eles entendem que o progresso real é construído na sombra e revelado apenas quando já não pode ser impedido. A oitava lei sombria é a que fecha o círculo. Nunca dependa de uma única fonte de validação, poder, afeto ou oportunidade. Dependência é a raiz da vulnerabilidade. Gênios distribuem seu valor em múltiplas direções. Eles não se colocam em posição onde um único não pode destruí-los, uma única pessoa pode controlá-los, ou uma única porta fechada pode encerrar seu caminho. Essa diversificação não é frieza, é visão. É por isso que eles parecem sempre ter um plano alternativo, mesmo quando o mundo acredita que estão encurralados. A verdade é que eles nunca apostam tudo em uma única via. Eles sempre deixam uma rota invisível aberta. Pessoas comuns acreditam que segurança vem de estabilidade. Gênios entendem que segurança vem de flexibilidade. O forte se mantém até quebrar. O flexível se curva até vencer. Por isso, enquanto muitos se desesperam quando algo dá errado, os gênios simplesmente se movem para a próxima alternativa que já estava prevista antes mesmo da primeira falhar. Não existe derrota final para alguém que nunca colocou tudo em risco em um único ponto. Existe apenas redirecionamento. Essas 8 leis parecem sombrias à primeira vista, mas são apenas realistas. Elas descrevem não como o mundo deveria ser, mas como o mundo realmente é. E quanto mais cedo você aceitar isso, menos será ferido pelas ilusões que tentaram te ensinar. Gênios não têm medo da escuridão porque é nela que encontram clareza. Não têm medo do silêncio, porque é nele que encontram poder. E não têm medo de parecerem incompreensíveis, porque sabem que compreensão plena é o primeiro passo para a vulnerabilidade. O que diferencia aqueles que lideram dos que seguem não é talento, é percepção. E a percepção só se expande quando você abandona a ingenuidade confortável e entra na realidade desconfortável. Você está começando a ver o que sempre esteve na sua frente, mas foi condicionado a ignorar. E agora que vê, não pode mais fingir que não sabe. A partir daqui, tudo muda. É depois de compreender essas 8 leis que você começa a perceber algo ainda mais profundo. O mundo não é dividido entre bons e maus, e sim entre conscientes e inconscientes, entre aqueles que entendem o jogo e aqueles que são usados como peças dele, entre quem enxerga as engrenagens invisíveis e quem vive acreditando que tudo é obra do acaso. A ingenuidade não é virtude, é vulnerabilidade emocional romantizada. E enquanto você acreditar que o poder é sujo, que estratégia é maldade, ou que proteger sua mente é egoísmo, você será manipulado por aqueles que não têm esses escrúpulos. Gênios não são cruéis, eles são lúcidos, e lucidez para quem vive adormecido sempre parece frieza. Existe uma razão para muitos dizerem que gênios são difíceis de entender. Não é porque eles sejam complexos, é porque são silenciosos, porque não se entregam, porque não se explicam, porque não oferecem suas intenções de bandeja como a maioria faz em busca de aprovação. A grande maioria das pessoas se expõe emocionalmente a desconhecidos, se abre com quem não provou absolutamente nada e entrega partes essenciais de si por medo de ser esquecida. Os gênios fazem o oposto. Primeiro observam, depois analisam, depois testam. Somente muito depois, às vezes anos, é que revelam fragmentos sutis de quem realmente são. E mesmo assim, apenas o suficiente para manter equilíbrio, nunca o suficiente para serem desmontados. O primeiro mecanismo que eles usam, e que poucos percebem, é a ambiguidade. Eles nunca deixam claro quem são completamente. Podem ser gentis e calculistas ao mesmo tempo, calmos e impiedosos quando necessário, distantes e profundamente atentos. Essa dualidade confunde aqueles que tentam classificá-los em categorias simples. A confusão é uma armadura. Se ninguém consegue prever completamente, ninguém consegue controlar completamente. E assim, eles permanecem livres. Mas o segundo mecanismo é ainda mais poderoso. Paciência. Enquanto o mundo corre, desesperado para ser o primeiro, para ser visto, para ser validado,
Gênios dormem tranquilos sabendo que velocidade não vence sabedoria. Eles operam como se o tempo fosse uma ferramenta, não uma ameaça. Não disputam atenção, disputam posição. Não competem pelo agora, moldam o depois. As pessoas comuns reagem, os gênios calculam. E quem calcula vence. Perceba como isso influencia até mesmo nos conflitos. Enquanto alguém se sente provocado e reage, o gênio espera. Enquanto alguém se desespera diante de uma perda temporária, o gênio desvenda a oportunidade escondida nela. O que muitos chamam de sorte, nada mais é do que visão. Eles enxergam caminhos onde os ansiosos só enxergam paredes. E quando finalmente se movem, parece que o timing é perfeito. Mas não é coincidência, é estratégia. Estratégia é aquilo que os ingênuos chamam de maldade porque não entendem como funciona. Mas não existe maldade em se proteger. Não existe maldade em pensar antes. Não existe maldade em não querer ser manipulado. A terceira camada dessa consciência sombria surge quando você começa a perceber que boa parte do sofrimento humano é auto-infligido. Não por escolha, mas por desconhecimento. As pessoas se colocam em situações que não suportam, se cercam de pessoas que não merecem, se ocupam com problemas que não são seus, e tudo isso porque não sabem identificar as intenções ocultas dos outros. Gênios não têm esse problema. Eles olham para além das palavras, para os gestos, para as microexpressões, para os silêncios entre as frases, para as contradições entre o que alguém diz e o que alguém faz. Eles entendem que caráter não se revela em promessas, se revela em padrões, e padrões não mentem. Por isso, um gênio nunca cai duas vezes no mesmo jogo, e raramente cai uma vez. Eles aprendem rápido porque prestam atenção. Você não precisa ser extraordinário para dominar isso. Precisa apenas deixar de ignorar o que está diante dos seus olhos. A maioria não vê porque não quer ver. A verdade exige força. E força verdadeira não está em endurecer, mas em enxergar sem fugir. O quarto ponto dessa parte é o mais desconfortável, porém o mais libertador. Você não deve tentar ser compreendido por todos. Cada vez que você tenta explicar sua profundidade a quem só entende superficialidade, você se diminui. Cada vez que você tenta justificar sua estratégia a quem não tem visão, você se enreda. Cada vez que tenta corrigir sua imagem para quem já decidiu te interpretar mal, você desperdiça energia. Gênios não tentam ser lidos corretamente. Eles aceitam o mal-entendido como parte do preço da liberdade. Quem precisa ser compreendido depende. E quem depende está vulnerável. Você deve entender isso com clareza absoluta. As pessoas não interpretam você como você é, e sim como elas são. Suas inseguranças, seus medos, suas limitações e suas expectativas distorcem tudo o que veem. E você não pode conduzir seu destino com base na percepção distorcida de terceiros. Por isso, os gênios não vivem para serem aceitos, vivem para serem eficazes. Não moldam sua vida para agradar, moldam para avançar. Eles descobriram algo que a maioria só percebe tarde demais. Você só se torna livre quando não depende da aprovação de ninguém. O quinto ponto, quase sempre ignorado, é a capacidade de cortar vínculos rapidamente e sem culpa. Não por frieza, mas por inteligência emocional avançada. Gênios não insistem em conexões que drenam, não depositam energia em relações que não retornam, não se agarram a pessoas que os diminuem para se sentirem maiores. Eles entendem que apego a quem não acompanha sua evolução é sabotagem emocional disfarçada de lealdade. O mundo admira quem permanece no mesmo lugar, mas não percebe o preço que isso cobra. Crescimento exige movimento, e movimento exige desapego. O gênio não sacrifica sua expansão para preservar vínculos frágeis. Ele sacrifica vínculos frágeis para preservar sua expansão. O que você está aprendendo aqui não é apenas estratégia, é libertação. É a rejeição consciente da inocência manipulável. É o fim da crença de que bondade basta. O mundo não recompensa a bondade. O mundo recompensa a lucidez.
E você está começando a conquistar aquilo que muitos jamais permitirão que você tenha: autonomia psicológica. A essa altura, algo muda dentro de você. O que antes parecia sombrio demais começa a soar como autopreservação. O que antes parecia frio começa a parecer lógico. O mundo fica mais nítido, menos caótico, menos imprevisível. Não porque ficou mais simples, mas porque você finalmente está enxergando suas engrenagens internas. A ignorância é reconfortante, mas é a lucidez que te torna livre. E é por isso que os gênios parecem isolados. Não é isolamento por ego, é isolamento por clareza. Uma vez que você vê as máscaras dos outros, você não volta a acreditar nelas. A verdade é que viver com consciência plena exige coragem. Coragem para recusar narrativas fáceis. Coragem para aceitar que nem todos são o que dizem. Coragem para perceber que nem todos querem o seu bem. E coragem para entender que você não deve nada a ninguém, além de sua própria integridade. As 8 leis sombrias não transformam você em algo que não é. Elas revelam o que você sempre precisou ser, mas nunca foi autorizado a se tornar. E quando essa ficha cai, você começa a perceber como foi condicionado durante toda a vida a ser menor do que poderia ser. Desde cedo, te ensinaram a não incomodar, a suavizar suas opiniões, a diminuir sua presença, a encaixar seu potencial dentro dos limites emocionais dos outros. Te ensinaram a pedir permissão para existir. Te ensinaram que bondade é submissão, que humildade é autonegação, que perdão é tolerância irrestrita. Mas tudo isso criou uma versão de você que não serve ao seu destino. Serve ao conforto dos que te cercavam. Gênios rompem com esse condicionamento. E ao fazer isso, inevitavelmente passam a ser vistos como diferentes, intensos, excessivos. A verdade é que eles simplesmente não cabem mais na caixa em que o mundo tentou colocá-los. Esse rompimento é a marca da 9ª camada mental que surge quando você começa a aplicar essas leis. A liberdade interna. A liberdade interna não é fazer o que quer, é não ser dominado pelo que os outros querem. É recusar o peso emocional que te foi entregue sem sua permissão. É não permitir que expectativas alheias guiem suas escolhas. É a capacidade de seguir seu próprio caminho sem pedir licença para quem tem medo de caminhar. Quando você conquista essa liberdade, algo curioso acontece. Você se torna mais leve, mais silencioso e, paradoxalmente, mais poderoso. A 10ª camada é ainda mais profunda. Você entende que poder real não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. O gênio não manipula porque precisa, manipula quando necessário. Não se retira porque teme, se retira para preservar energia. Não fala pouco porque é tímido. Fala pouco porque entende o peso de cada palavra. Cada ação é calculada, não forçada. Cada silêncio é estratégico, não vazio. Ele entende que o maior inimigo não são os outros, mas a própria impulsividade, a própria ansiedade, a própria necessidade de ser aceito. É por isso que gênios parecem calmos em situações onde outros surtam. Eles já venceram a batalha interna antes de travar a externa. A 11ª camada é o entendimento de que não existe vitória definitiva. O mundo muda, as pessoas mudam, as alianças mudam, e quem não adapta a sua estratégia se torna irrelevante. Gênios evoluem constantemente. Eles nunca acreditam que chegaram no topo, porque o topo é apenas um intervalo entre um nível e outro. Por isso estão sempre estudando, observando, analisando. São eternos aprendizes. E é essa mentalidade que os mantém acima da média. Quem acredita que já sabe tudo estagna. Quem sabe que sempre pode aprender mais, se torna impossível de parar. Mas talvez o ponto mais transformador de todos seja o que surge agora. A percepção de que você não precisa mostrar nada para provar nada. O poder verdadeiro é silencioso. O avanço real é discreto. As mentes mais perigosas não são as que se exibem, são as que se movem sem fazer barulho. A arma mais letal não é a força, é a intenção oculta. É por isso que os gênios não divulgam suas vitórias, não anunciam seus planos,
não buscam aprovação. Eles sabem que quanto menos as pessoas sabem sobre você, mais difícil é te atacar. Que quanto menos você fala, mais os outros revelam. Que quanto menos você se exibe, mais você cresce. O silêncio não é ausência, é proteção. E então surge a última camada, a que separa definitivamente o ingênuo do estrategista. A consciência de que você deve viver de modo que ninguém tenha acesso suficiente para te destruir. Não é paranoia, é prevenção. Não é isolamento, é seleção. Não é frieza, é maturidade. Quando você compreende isso, entende que a vida não é uma guerra, mas tem batalhas. Não é um jogo, mas tem regras. Não é caótica, mas tem padrões. E só vence quem aprende a ler esses padrões antes dos outros. Você não precisa se tornar sombrio, apenas precisa deixar de ser cego. Não precisa abandonar sua bondade, apenas deve protegê-la. Bondade sem estratégia é martírio. Bondade com estratégia é poder. E poder não é ser temido. É ser inalcançável para aqueles que querem te prejudicar. Esse é o ponto central de tudo o que foi dito. Gênios não querem dominar o mundo. Querem dominar a si mesmos para não serem dominados pelo mundo. A partir de agora, você carrega algo que poucos têm: consciência profunda. Você enxerga o tabuleiro inteiro, não apenas as peças brilhantes. Você entende o jogo emocional, o jogo social, o jogo silencioso. E, acima de tudo, você entende sua própria mente. Isso te torna perigoso para quem tentava te manipular. Te torna estranho para quem vivia de aparência. Te torna incompreensível para quem nunca ousou pensar além do óbvio. Mas também te torna livre.